chamo-me Lumelino Velosa, nasci em 1968, tenho 54 anos. Este espaço era dos meus trisavós, eles povoaram neste sítio, derivado a termos 7 nascentes de água, e entre o Porto Santo a água nunca foi abundante, então as pessoas povoavam-se onde existia água. E dedicaram-se à cultura do cereal, do trigo, da cevada, dos xixos, do centeio, tudo nestes socalcos. Só que houve tempos de haver grandes secas e começou a haver as grandes secas, o cultivo deixou de existir, ou aquilo que existia era muito pouco. Então, derivado a isso, o meu avô emigrou para a África do Sul e este espaço, desde casa, desde tudo, ficou abandonado durante 50 anos ou mais. Um dia ele veio cá a Porto Santo e viemos passar o dia aqui a este sítio e fomos até ali, até à praia. Eu tinha uns 5 anos. Depois fiquei sempre com memória deste espaço e da praia. Mais tarde comecei a trabalhar, comecei a ganhar algum dinheiro e comecei a vir e a recuperar. Levei 22 anos a recuperar, sempre lentamente, porque as lembranças de infância são as lembranças que nos ficam em memória. E por vezes eu costumo dizer que são as melhores. Da nossa felicidade, da família, que é a nossa base e o mais importante, e isso ficou sempre em memória e eu a partir daí comecei a recuperar. Mais tarde comecei a ter algumas propostas de algumas agências, se queriam vir passar cá, porque em uma casa rústica e de 1764, com tudo o que eu preparei no interior da casa, não existe atualmente, não tem nenhuma. Então fui sempre melhorando, ao ir ao encontro do ano passado, dos passados antigos, desde o bolo do caco, desde as tradições, desde a cultura. No fundo, a nossa entidade de um povo que existe nesta ilha, muitos deles com essas idades que já hoje não fazem. Ninguém faz a plantação do trigo, ninguém faz muitas delas as nossas iguarias. E então eu tento explicar ao turista que chega cá o que era a nossa cultura, a nossa entidade, desde tudo, o conjunto todo, os utensílios, como se fazia, como não se fazia. Por exemplo, nós temos o bolo do caco, que é único, é nosso, surgiu pela falta da lenha, que nós não tínhamos árvores, não tínhamos vegetação, então foi um pão alternativo ao pão normal de casa. Porque é que ele se chama bolo do caco? O bolo pelas pessoas só comerem aos dias santos, que era quando saíam da missa, se juntavam em família, por ter aquela forma redonda, por ser feito da melhor farinha. Caco por ser uma pedra laminada vulcânica, onde ao longo dos anos ela dilata e parte-se como um copo de vidro, por isso nós chamamos bolo do caco. Hoje é comercializado na Ilha da Madeira, é comercializado no continente. Muitas pessoas dizem que é da Madeira, não, é nosso, pela falta da vegetação. Como o nosso trilho da bolha do cereal também é único no país, que é com um pau e pedras cravadas e passava em cima do grão. As nossas indústrias, desde a indústria da cal, a indústria do cereal, do vinho, da água, da conserva, desde a nossa geologia toda, de uma pedra, que eu costumo dizer, uma pedra sobre este mar todo, temos um coquetel em geologia, um pouco de tudo. Tento transmitir para os nossos turistas que nos visitam. E eles ficam maravilhados com uma ilha tão pequena, como tem tanta cultura e tanta história. Essas casas eram pequenas, compostas por 3 divisões, uma pela cozinha. Havia casas que tinham uma pequena salinha, e outras um quarto, e outras era tudo quarto, a cozinha e 2 quartos, extremamente pequenas, são de 13 metros por 4 de largo, outras menos, casas todas feitas em pedra, divisões feitas com palha, com canavieira, com cal, depende se a casa fosse mais rica ou menos rica, se fosse mais pobre era com palha, mais tarde veio a canavieira e depois veio o reboco da cal.
com os utensílios, com as panelas de ferro, com a pedra do bolo do caco, a cozinheira, o mosquiteiro onde guardavam a comida. O quarto era a cama de ferro. Depois havia um anexo que era, nós chamávamos o palheiro, onde guardávamos os utensílios da lavoura, onde guardávamos a palha, e as famílias em Porto Santo eram numerosas, iam de 6 a 21 filhos. Muitos desses miúdos, os mais velhinhos, dormiam no palheiro junto com a palha. Eram casas extremamente muito pequenas, e nós tínhamos sempre a outra parte, que era o palheiro maior, onde tínhamos os animais, que era as vacas, mas as vacas, que eram muito importantes. Eles até consideravam a vaca mais do que a família. Eles estimavam mais uma vaca. Porquê? Porque a vaca dava o leite, dava a carne e era um utensílio de trabalho. E era muito valorizado. Tanto era que muitas pessoas, agricultores da Madeira, queriam-nos comprar as nossas vacas, porque não existiam. As vacas brilhavam, eram todas lavadas, sempre como um bem muito, muito precioso. A fábrica da conserva começou em 1976, derivado a 3 anos com pouco pescado, com pouco atum, pouca cavala, pouco gaiado, e eles, como tiveram 3 anos, e foi o maior empregador da ilha, e trabalhava 90 pessoas aí. Derivado a esse peixe não passar na nossa rota, os empresários decidiram fechar, e pelos custos dos transportes, porque levar a conserva para a Ilha da Madeira num transporte, depois desse transporte levar outra vez para o continente, saía extremamente caro. Então essa foi uma das fábricas que fechou, uma das primeiras. Depois veio a da água, que nós ganhámos uma medalha de ouro no Brasil como das melhores águas do mundo, uma água gasificada extremamente boa, com análises feitas em Paris, em França, em termos de água medicinal carbonatada, para termos de saúde, que era excelente, por isso não podíamos beber essa água diariamente. Só que nos anos 80 houve uma denúncia que essa água estava contaminada. Entretanto, a fábrica fechou, foi para tribunal. Há 10 anos atrás saiu a sentença, essa água, uma das nascentes, essa água está excelente, está extremamente boa. Só que, novamente, para reabilitar essa fábrica, são vários herdeiros, não têm dinheiro, por isso está fechada. Da Cal, temos o Ilhéu da Cal, onde existe lá 2 galerias extremamente bonitas. Numa das extrações da Cal, uma delas abateu, morreram 17 pessoas. E com os novos materiais também deixou de se retirar, porque era extremamente caro retirar essa pedra. Do cereal derivado às chuvas, às grandes secas que nós tivemos uma grande seca de 12 anos sem chuva. A maior colheita que eles tiveram foi em 1835, foi a maior colheita de cereal que nós tivemos cá. A partir daí foi sempre cada vez menos chuva. Também deixou de existir, é do cereal. Do vinho ainda consiste algum vinho que é algum agricultor, alguma pessoa de idade, que ainda se vai mantendo e vai fazendo, porque é extremamente dispendioso ter uma vinha, derivada a não termos água, derivada a mão de obra secar e não haver mão de obra. Em alguns jovens, felizmente, estão retomando, será que talvez no futuro tenhamos mais uvas e mais vinho. E as pessoas que vêm aqui ao museu, elas têm esse contato com toda essa história? É uma ilha super pequena. Sim, elas ficam abismadas como é que uma ilha... Eu ainda hoje tive uma senhora, como é que este calhau, ela referiu, como é que este calhau, nós estávamos a passar, a sobrevoar de avião e olhámos, era uma pedra tão pequena. Como é que, no fundo, ela tem uma história, tem uma cultura tão diversificada com tudo, e nós não estamos surpreendidas como é que esta ilha tem tanta beleza e tanta história. É engraçado ver as pessoas que não imaginam que estamos prontos. Este é o Porto Santo, e não há assim uma ilha tão divulgada quanto isso, porque as pessoas
tem a tendência, o que é de fora é sempre mais bonito. Tem a tendência sempre de viajar a outros destinos turísticos. Com a pandemia, voltaram-se um pouco para dentro e começaram a visitar as ilhas. E tenho tido tanto nacional de portuguesa como outras nacionalidades, e eles ficam extremamente felizes de ver esta paz, este sossego, esta tranquilidade, a nossa cultura, a gastronomia, na restauração, ficam maravilhados com tudo isto. É impressionante, porque tenho o TripAdvisor, os comentários ainda hoje me meteram lá dois. As pessoas ficam fascinadas quando chegam aqui a este museu e eu explico e as perguntas que eles fazem e respondo ao que eles me perguntam, e eles ficam abismados neste calhau, como é a beleza natural que tem. E continua assim, que não se fique massificado como o Algarve ou como as Canárias, porque senão estragamos esta pequena pedra. Isto foi tudo eu trabalhava numa empresa e saía às 5. Das 5 à meia-noite, com holofotes e uma batoneira e com pedra, fui sempre restaurante aos fins de semana e mais no verão, que nessas horas vagas. Nunca tive ajuda de governo, nem de câmaras, nem de nenhuma instituição. Por isso, já tive ofertas que me quiseram comprar isto com valores, mas esta é uma das... nem que eram milhões, nem que saiam os 250 milhões, eu vendia, porque está, além de ter uma história, além de ter a história familiar, pois tem de pedra a pedra que eu construí, tem sentimento, e tudo o que tem sentimento é um valor extraordinário. As pessoas do Porto Santo não muito, porque aquelas que eu tenho, sim, que até há 2 anos teve cá uma senhora que ela veio lágrimas aos olhos e ela disse, ainda bem que hoje não é assim, porque fui um povo sempre um pouco sofrido por uma simples coisa, a lenha. Nós não queríamos fazer o comer, não tínhamos lenha. Este sítio era o sítio onde havia mais vegetação, porque nós não tínhamos árvores. As árvores foram plantadas em 1920 para ver se chovia mais na ilha. Então, como eles não tinham vegetação para fazer o comer, por exemplo, há comentários e há registros, quando a vaca fazia a sua necessidade, a sua bosta, quando secava, eles punham um pau, se alguém roubasse, tinha direito a 2 dias de cadeia. Só uma simples bosta para fazerem comer. Água, eu lembro nos anos 80, no princípio dos anos 80, nós chegarmos ao meio-dia, às 11 da manhã, não termos água em casa, tínhamos que ir com os garrafões ou umas nascentes buscar. Isto é um povo que sofreu em tudo, e por isso ficou marcado, e como está marcado, as pessoas por vezes não gostam de se lembrar daquilo que passaram. As gerações mais novas, sim, essas ficam fascinadas com principalmente a cozinha, as indústrias. Onde é que ficava a indústria da conserva? Muitos deles já não conheceram. A cal. E como é que eles faziam a pedra, derretiam a pedra da cal? Outras coisas assim. Agora, o povo mais antigo e mais com os 80, 60, por acima dos 60, é um povo já sofrido, não gosta de se lembrar. E é natural, ninguém gosta de se lembrar das coisas más, todos gostamos das coisas boas. E tem uma parceria do museu com as escolas, nesse sentido de trazer os mais jovens para conhecer? Não, parceria não tenho, mas tenho, por exemplo, no dia 1, que é o dia do... é o dia 1 de junho, que é o dia da criança, por exemplo, já tenho uma escola que vem, tenho mais escolas do continente, da Madeira, desculpem, de que vêm cá, marcam os finalistas, por exemplo, e vêm cá fazer visitas de estudo. Sim, aqui tenho, mas não é muito frequente, tenho mais da Madeira, mais frequente. O futuro vai ser sempre isto, infelizmente, porque eu não vejo as nossas entidades com força para rever e revitalizar os nossos antepassados. Porque se nós fôssemos buscar as nossas salinas, os nossos fornos da cal, tudo o que é nosso, nós tínhamos um polo de turismo aqui, até mesmo a geologia, que
não havia, tínhamos imenso turismo aqui, porque nós temos potencialidade. Infelizmente nós tínhamos 47 moinhos e hoje temos 3 moinhos completamente abandonados. Isto é um pequeno exemplo que das nossas entidades não querem saber, como isto aqui. Se este espaço fosse Turquia, outros países, eles têm fundos e dizem assim: o que é que o senhor pretende deste? Eu digo isto, porque eu estou a meio do projeto, porque ainda falta-me montar um moinho, falta-me para as crianças chegarem aqui, os miúdos meterem o cereal dentro do moinho para moerem o cereal. Tem outro projeto, verem como é que se massava o bolo do caco e fazerem o bolo do caco. Outro projeto, dentro da eira, os miúdos, uns dias de excursão ou de outras pessoas que quisessem marcar, os animais a debulharem o cereal, e outra de ir a apanha do cereal. Nós neste conjunto, pequeno conjunto, já nós tínhamos aqui turismo diariamente com coisas diferentes, e é isso que o turista pede, é isso que as pessoas pedem, coisas diferentes. Eles hoje não pedem cimento tem o Algarve, cimento tem as Canárias, cimento tem toda a parte do mundo. Eles vêm a pé do Hotel Vila Baleira, que fica a 10 km daqui, a pé, para verem isto. É que alguma coisa tem isto aqui, é alguma coisa que eles procuram da cultura. O que era a ilha, o que não é. E cada vez tenho mais turistas que vêm à procura disto. E é isto que nós temos que, seja qualquer entidade, que tem que começar a crescer e ver que não é cimento, que não é só a praia. Porque não, e tenho turistas alemães que vêm todos os dias, vêm 7 dias, todos os dias têm um percurso diferente e se vão à praia ao final da tarde. Eles dizem: nós queremos conhecer, nós não vamos aqui só para fazer praia, estar este sol intenso que me faz mal. E é isso que as entidades deviam de se aperceber e trabalhar nesse sentido. Pronto. E o senhor acha que a reserva da biosfera é uma possibilidade diferente para a ilha? É uma excelente possibilidade, mas eu torno a dizer, não é só dizer biosfera. Nós temos que trabalhar nela. Nós temos um pequeno exemplo que é Santana, reserva biosfera. Depois ganhou e acabou. Não. Nós temos todas as possibilidades de se manter e ainda bem que se concorreu. Agora temos que trabalhar nela. Que é isso que eu penso que oxalá que não caia por terra. Porque para isso nós temos que ter pessoas com pulso e que gostem disto para andarem com isto para a frente. Desculpem o termo, não arranjar tachos. Que o tacho não vai dar a lado nenhum. E como ganhamos também podemos perder. Pronto. E o que eu digo é que infelizmente se passa é que se faz as coisas e depois não se dá continuidade às coisas. E aqui em Porto Santo e na Madeira acontece muito isso. Tudo show-off. Pronto. Para concluir, tudo show-off e depois morre tudo. Infelizmente. Infelizmente, porque quem gosta desta ilha, isto tem uma potencialidade de turismo enorme, porque tenho várias cadeias de televisão, a Sociedade de Promoção da Madeira vem aqui filmar, desde alemães, ingleses, franceses, espanhóis, eslovenos, e todos eles me perguntam como é que esta ilha continua assim, como é que ela está assim? Como é que ela está assim? Com esta potencialidade, como é que esta ilha, com uma praia destes, um mar destes, uma temperatura desta, estamos a falar de janeiro, fevereiro, março, e como é que esta ilha não tem turismo? É triste. Para mim é triste. E o que significa para o senhor Porto Santo? Tudo. Sem o Porto Santo eu não consegui viver em lado nenhum. Porque nós aqui temos tudo e não temos nada. Temos esta paz, esta tranquilidade, temos tudo perto. Quem vive no continente perde dias e horas, imensas horas em transportes. Nós aqui ganhamos com a família, ganhamos na praia, ganhamos em tudo. E onde não me via trabalhar, tive propostas na altura, no outro trabalho que eu tive, quando saí, tive várias propostas, uma delas para o Porto, outra para a Madeira, e com ordenados bons, excelentes até, de não recusar, e eu recusei, porque Porto Santo é sempre Porto Santo. Eu já viajei por muito lado, já andei por muito lado, mas este cantinho, só a segurança
Só a segurança que eu tenho. A minha casa no centro da cidade está aberta. O meu carro está aberto. Onde é que eu deixo isto? Quem tem filhos, 2 minutos da escola, 2 minutos de todo o lado, não há. E isso não há dinheiro que pague.